Peraí. Ótimo. Estou gravando. Ótimo. Então, também é bom que todos saibam, né? Que está sendo gravado. Obrigado. Obrigada a você. Depois a gente vê como disponibilizar isso aí por Isso, aí fica mais algum fácil. link no YouTube. Perfeito. Não sei se a Fabiana está aqui. Tá. Antônio também trabalha lá no Ministério da Infraestrutura. Eu vi que ele também está participando aqui. E acredito que temos também, além de várias outras pessoas, alguns colegas lá da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura. Eu queria só aproveitar para cumprimentá-los e todos os demais colegas aí da comissão. Sejam muito bem-vindos. Legal, a gente já está com 41 participantes, bastante gente. Vamos dando as boas-vindas aí. Eu também convidei o presidente da comissão da OAB Nacional, né, o Antônio José e Silva. Não vi aqui ainda na lista, mas ele confirmou que participaria. Então, bastante gente da Infraero também, atuais e ex-Infraero. Enfim, acho que a gente pode começar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todos aí. Obrigada, Mauro, pelo apoio na construção dessa pauta. E, novamente, a Fabiana e o Aurélio. Fabiana, se você estiver pronta, a gente pode começar, tá bom? Só reforço para todo mundo deixar os microfones no mute. Tá bem. Vou começar, então. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra para nós, a Secretaria de Aviação Civil, falar um pouco sobre o impacto e os números. A nossa proposta aqui é trazer os números para todos que tenham conhecimento, como ficou o transporte aéreo com o efeito da pandemia da Covid-19. Queria esclarecer, eu sou diretora do departamento, estou como diretora do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria. Tem uma equipe responsável por planejamento e estudos do setor. Nós somos responsáveis pela UAS, do ponto de vista da UAS, é o Master Plan da Aviação Civil no país. Nós chamamos aqui o documento de Plano Aeroviário Nacional. Então, essa equipe, eu tenho aqui o Antônio e o Rubem, e a participação também do Rafael, que é o nosso designer aí, que trabalhou nessa apresentação, junto com a equipe Brenda, Dani Sá e Dani Mota. Mas o Antônio e o Rubem farão mais parte junto comigo. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Aqui. Todo mundo está vendo, né? Já posso começar, né? Então, eu começo aqui com um breve histórico para vocês entenderem o que nós vivenciamos nesses últimos meses, para depois, quando nós apresentarmos os gráficos, vocês entenderem um pouco a ideia dos acontecimentos e os efeitos no tráfego aéreo. Então, todo mundo tem conhecimento que em 29 de dezembro, a China alertou o mundo de um possível novo vírus, né? Uma nova epidemia, como já tinha acontecido no passado, com relação a SARS, a MERS, H1N1. Só que aí, em 30 de janeiro, pela situação que o mundo inteiro foi acompanhando, a OMS declara a emergência de saúde pública. E aí tem uma data que é importante, que é 11 de março, quando a OMS declara pandemia mundial. E o Brasil, em fevereiro, naquele processo de trazer os brasileiros que estavam em Wuhan, o Brasil aprova a lei 13.979, que são medidas de combate à epidemia ao Covid-19. E aí, observe que, justamente em março, por meados de 11 até 22, cada estado foi adotando medidas de isolamento social, que nós chamamos também de quarentena. Nós tivemos medidas, todos os países, a grande maioria dos países do mundo,
estão adotando medidas que a gente chama pacotes econômicos para o setor, para a indústria. No caso do Brasil, nós tivemos a publicação, 19 de março, da MP 943, de regras de reembolso passageiros e adiamento do pagamento das autônomas. E nesse mesmo período, nós tivemos aí, por a questão da pandemia, aí eu queria que vocês prestassem atenção que não houve uma decisão dentro do entre os estados do mercado doméstico, uma medida de restrição ao fluxo de passageiros. Se puderem colocar mudo no fone. E aí o que nós observamos, assim, nós tivemos sim uma medida, né, com base na lei 13.979, por uma nota técnica, uma decisão da Anvisa, né, como recomendação da Anvisa, uma portaria de restrição dos estrangeiros. Então, ela começa com a portaria 126, que limita a 8 países, e depois vai para 152, dia 27 de março, que ela está em vigor até 30 de abril, que restringe a entrada no país de qualquer estrangeiro, não importa a nacionalidade. Aí a gente tem uma discussão, nós temos uma comissão que é a CONAER, da Autoridade Aeroportuárias, em que tem a participação da Anvisa, Vigiar, Receita Federal, Polícia Federal, e o setor, transporte aéreo, tanto os empresários como os operadores aeroportuários. Desde janeiro, a gente faz uma discussão com o setor e de acompanhamento do que está acontecendo. E aí, nessa reunião, foi feita toda uma recomendação para que nós não tivéssemos fechamento dos aeroportos, porque o transporte aéreo é importante para a questão, como vocês estão vendo, para transporte de testes, de material, fármacos, abastecimento do país. É a logística que ela é considerada que tem um item aí, a maior vantagem, que é tempo. E é o que nós estamos precisando também nesse momento. Aí, por uma outra medida que a gente considera econômica e também de apoio do Estado para a situação das empresas aéreas, a frota brasileira é em torno de 400 aeronaves, e nós tivemos, com o impacto que vocês vão ver, a grande maioria das aeronaves estão no chão. Eu acho que todo mundo já viu as fotos, vários aeroportos têm várias aeronaves aí estacionadas, não só no Brasil, como no mundo afora. E aí agora eu vou passar para o Antônio para mostrar para vocês um triste impacto nos números do tráfego aéreo. Boa tarde a todos. Quer dizer, boa noite, né? Antônio, você vai compartilhar sua tela ou a minha serve? Pois é, todo mundo está vendo a tela da Fabiana? Sim. Sim. Tô vendo. Então vou continuar com a da Fabiana, se possível. Eu sou o Antônio, eu trabalho com a Fabiana, eu estou hoje coordenador da gerência de capacitação e navegação aérea. O que eu vou apresentar agora são os impactos da Covid no Brasil e no mundo, apontados pelos especialistas do setor. Esse primeiro slide, ele trata da malha que as empresas aéreas têm de registrar perante a ANAC, conforme a lei de criação da ANAC. É obrigatório que as empresas regulares, que forem prestar voos regulares, registrem junto à ANAC suas malhas. No cenário pré-Covid, a malha que era para operar em abril, ela teria quase 9,5 milhões de assentos ofertados e 403 rotas em operação. Pode passar, por favor, Fabi? Com a entrada da pandemia, dia 1º de abril, essa malha foi atualizada e passou a operar 803 mil assentos ofertados, com 116 rotas. Isso é uma redução bastante drástica que a gente vai se aprofundar nos próximos slides. Pode passar, por favor, Fabi? A redução da quantidade de aeroportos atendidos é esse slide, e a redução de slots, tá? Nós tínhamos 114 aeroportos no Brasil atendidos, e com a malha que a ANAC estabeleceu junto às empresas, a malha essencial, chamada de malha essencial, ele reduziu de 114 para 48 cidades atendidas. Uma redução na casa de 92,5% da oferta de assentos e da quantidade de slots nos aeroportos. Para vocês terem uma noção,
Semana passada, Congonhas, em um dos dias, não teve nem um voo. Essa é um vídeo feito pelo ITA, da comparação de um dia, 6 de fevereiro de 2020, com 6 de abril de 2020. Cada pontinho no mapa é uma aeronave sobrevoando. Pode ser que esteja dando lag para vocês, mas a gente vai deixar esse vídeo. Tá bom, mas aqui tem Ele é um vídeo, vou dar crédito ao ITA. O ITA fez esse vídeo. Essa é a comparação no mundo da reserva de assentos. Tá? No Brasil, em comparação com outros países do mundo, aparentemente tem outros países piores, né? A Espanha, a Itália, que já estavam em lockdown obrigatório, o país já estava fechado, com as fronteiras fechadas. Singapura também, que é praticamente uma cidade, e o tráfego todo de Singapura é internacional. Em se tratando de países grandes, comparáveis ao nosso, a China e os Estados Unidos, nós estamos bem pior. Esse é um dado da OAG, que é quem faz a reserva de assentos no mundo. Então, esse dado foi tirado diretamente do sistema dela, da queda de assentos ofertados no mundo. Próximo, por favor. Essa é a comparação em verde da quantidade de voos que existia em 2019, no mês de janeiro, fevereiro e março, e em laranja, no mês de 2020, de média semanal de voos. Vocês podem ver que em meados de março, naquele timeline que a Fabiana mostrou mais cedo, né? Meados de março, com a declaração da pandemia, essa restrição artificial de demanda, das pessoas ficarem em casa, das fronteiras serem fechadas, dos países serem fechados, né? Muitos aeroportos simplesmente foram fechados pelas autoridades. Nós tivemos uma redução drástica e fomos passar para em média de 208 voos semanais na segunda semana de abril, que a gente vai explorar um pouco mais adiante. Pode passar, Fabi, por favor. Essa é a evolução dos voos internacionais. Então, eu tinha mais ou menos 401 voos internacionais diários, média, que é a média semanal, melhor dizendo. E eu passei para 39 voos semanais. Uma queda da casa de 92%. Essa é a comparação dos voos de 2019 com 2020. Essa primeira queda de 11,2% e depois uma subida de 12,9% é o período do carnaval. No período do carnaval, os voos, como as empresas diziam, né, caíam bastante, a malha caía bastante, para vocês verem, caía e subia na casa de 12%. Com a pandemia, ela foi para 92,5% de queda, e a expectativa das empresas em conversas recentes é que esse número ainda seja maior, porque realmente a demanda de passageiros nestas semanas que nós estamos vivendo, ela é ainda menor do que nas semanas anteriores. As empresas estão viajando ociosas com suas aeronaves. Essa é a variação de voos domésticos, um gráfico bastante parecido, só que ao invés de 92,5, 92,9, um número um pouco menor. Pode passar, Fabi, por favor. E aqui a variação de voos internacionais. Os voos internacionais em 2020 já eram inferiores ao de 2019. E com a pandemia, caiu, mas não caiu na casa. Lembro que o número anterior era de 96%, né, do doméstico. Ele caiu 89%. Nós ainda temos alguns voos internacionais, principalmente aqueles de repatriação de brasileiros, e trazendo os EPIs, os testes, principalmente os cargueiros, as cargas de porão, como a Fabiana disse, de fundamental importância para a manutenção da logística no país. Agora eu vou passar para o Rubens. Boa noite, gente.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando para vocês. Dando continuidade à apresentação do Antônio, né? A área com que eu trabalho lá na SAC é justamente essa de previsão de movimentação de passageiros e cenários futuros, né? Projeção de demanda e outras projeções no setor da aviação civil. Bem, primeiramente, é interessante notar o que era o que a gente imaginava para o setor antes dessa situação atual, que é a situação do Covid-19, né? Então, o que a gente previa? A gente previa nos próximos 20 anos, né, entre 2020 e 2040, um crescimento que ia levar a nossa movimentação de cerca de 218 milhões de passageiros passando pelos aeroportos anualmente, né, para um número 2 vezes maior que esse, né, cerca de 430, algo entre 430 e 450 milhões de passageiros em 2040. E com o atual cenário, a previsão é de que isso vai haver um choque bem grande na movimentação de passageiro nos próximos anos, né? Nesse primeiro momento, essa movimentação drástica, já mostrada pelo Antônio, aí, especialmente na movimentação de aeronaves e assentos ofertados, né? Mas também na movimentação de passageiros. Então, recapitulando um pouco dos números aí, né, o que a gente espera? Né? Uma redução, o que a gente está vendo, na verdade, neste momento, no mês de abril, é uma redução nas rotas domésticas da ordem de 70%, né? São cerca de 287 rotas a menos, com 66 aeroportos a menos operando, e uma redução de 7 milhões de passageiros ante o que era previsto, que é algo muito acima da própria redução de aeronaves. Então, o que é interessante notar aqui, né? Que a despeito da não restrição da movimentação de passageiros no território brasileiro, né? As restrições são relativas aos voos internacionais. A restrição de passageiros no território brasileiro ela é superior à redução no número de assentos, ou seja, apesar do grande impacto já imposto da redução de movimentos internacionais, né, há uma redução nos voos, e não apenas a redução nos voos, mas uma redução mais do que proporcional na quantidade de pessoas que está viajando, né? O número de pessoas viajando é muito menor, é bem abaixo do que abaixo do próprio assentos ofertados, né? E isso daí, a expectativa nossa é de que isso gere uma frustração de receita para as companhias aéreas da ordem de 3 bilhões, né? Que é o equivalente a praticamente 93% a menos do que era previsto só para o mês de abril, né? Isso daí feito com dados da ANAC, ela que tem a base de dados de tarifas aéreas, né? Com a ajuda daqueles dados que o Antônio já apresentou anteriormente, a gente estimou essa redução aí, essa frustração de receitas no setor aéreo aí, só de passageiros, né, da casa de 3 bilhões, né, só para o mês de abril, né? Ou seja, esse valor é mais ou menos replicável aí mês a mês. A cada mês que essa realidade se imponha, esses 3 bilhões vão sendo replicados aí praticamente de forma igual a cada mês, né? Pode passar, Fabiana, por favor. Bem, então, o que a gente vê aí nesse próximo gráfico, né?
qual que é a relação, né, entre a projeção, né, as previsões de PIB, né? O PIB vinha desde 2008 até 2020 agora, mais ou menos numa taxa de crescimento relativamente constante. Tem a crise mundial, né? E a gente tem uma previsão em março que é de uma queda do PIB relativamente pequena, né? Essa queda em abril, ela passa a ser muito maior. Então, as previsões no setor, no cenário internacional, né? Elas estavam na casa de 2%. O Boletim Focus ele trazia até o início do mês de fevereiro um crescimento na faixa de 2,3% ao ano, né? O Boletim Focus dessa última segunda-feira, que foi divulgado agora, ele traz uma queda de menos 2,93%, né? E as previsões internacionais são ainda mais dramáticas, chegando a perto de 6% negativos do crescimento, né? O Banco Mundial fez uma previsão de 5,3% para baixo em 2020, com uma recuperação da faixa de 3% a partir de 2021. E uma coisa que é interessante notar é justamente essa relação que existe, né, entre a variação da movimentação de passageiros e a variação do PIB. Esse gráfico aí ele mostra bem, né, em termos, falando um pouco de economês aqui, cada 1% na variação do PIB gera cerca de algo entre 1,5% e 2% na variação da movimentação de passageiros, se pegarmos toda a série histórica disponível, né? E esse gráfico ele mostra um pouco isso, né? A gente vê que em 2015 a gente teve a queda do PIB na faixa de 3,4%, 2016 3,5%. O PIB brasileiro só retomou os níveis de 2014. Na verdade, ainda não retomou, né? A gente só retomou o ano de 2015. A queda de 2015 ela só foi recuperada em 2019. Ou seja, demoramos aí de 17 a 19, né? 17, 18, 19, apenas para percorrer o que a gente tinha caído só no ano de 2015. A gente não chegou nem a recuperar todo o período de queda de 15 e 16. Né? A gente recuperou cerca de 3,7% nesse período agora, de 17 a 19, e tinha tido uma queda só no ano 2015 de 3,4% e mais outros 3,5% em 2016. Com essa quebra agora, né, grande decorrente da crise do coronavírus, a gente ainda tem uma queda maior aí, como eu já falei, na ordem de 4% a 6%. E isso no setor tem um impacto ainda maior, exatamente pelo que eu já tinha dito antes, em relação à percepção dos passageiros e essas restrições que são impostas especialmente no tráfego internacional de passageiros. Pode passar, Fabiana, por favor. Tá. Agora nós vamos falar um pouco, nós acabamos de apresentar os números do que aconteceu, e agora eu vou falar um pouco sobre possíveis cenários. Na verdade, a gente não tem respostas sobre isso. O que nós temos, que eu vou falar um pouco aqui, são as consultorias, a IATA, os estudos que têm sido feitos no setor, para trazer aqui para discussão e conhecimento do senhor. Então, uma coisa que é interessante observar para a questão, né, da retomada, a gente sempre considera assim que a China, os países que estão à frente, né, com relação à pandemia, elas são referências para a gente ver, porque como a gente está um mês, né, na questão da pandemia, a gente observa os países que estão um mês na nossa frente para ver como que é o comportamento. Essa é a vantagem que nós temos por enquanto.
Com relação à China, observe que aqui tem um gráfico bem interessante que você tem a porcentagem total de casos, numa média de 7 dias, novos casos, né? E em relação à queda em relação ao tráfego aéreo. Então, eles estavam vindo, por exemplo, em torno de 80 mil. Opa, peraí, desculpa que eu acabei título na tela aqui. Então, eles estavam na faixa de 80 mil número de voos por dia. E aí tem uma queda significativa. Aí, quando eles chegam mais ou menos em torno de porcentagem de novos casos, em torno de 10%, a partir disso, com a queda significativa nas próximas semanas, você observa uma retomada do tráfego aéreo na China. Só que até a informação, até 12/4, ainda a gente observa que dos 80 mil, ela chegou no patamar de 34 mil. Então, ela ainda não chega numa porcentagem de uma retomada nem de 80%, nem de 90% por enquanto. Mesmo com 0% de novos casos, em média, uma média de 7 dias. Quando nós vamos para o caso do Brasil, né, nós observamos que a gente não tem uma queda significativa de novos casos do Covid-19. Né? Dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso. Aqui é sempre a porcentagem quando você vai mostrando a questão da curva exponencial, né? Quanto porcentos a mais você vai tendo a cada 7 dias em relação à média dos anterior. Nós observamos que quando nós estávamos naquela faixa de 28%, mas no número absoluto era baixo o número de pessoas contaminadas, a gente ainda tinha um voo doméstico significativo. Número de voos diários por dia, na faixa de 3 mil. Quando a situação ela vai aí por volta, né, quando começam as medidas de quarentena, que foi por volta de 13 a 15 de março, a gente observa uma queda significativa no número de voos e uma queda também com essas medidas do isolamento, uma queda aí da porcentagem de número de casos. Então, assim, é importante, assim, eu sei que a questão, assim, aqui a gente está falando de porcentagem, né? Mas os números absolutos, eles sempre vão aumentando. Mas aqui é quantos por cento a mais na relação da sua referência do semana anterior que você está aumentando de casos. Nós estamos na faixa dos 7%, com as medidas de isolamento social aí que estão sendo adotadas e todas as medidas que estão sendo adotadas. E só que os voos estão ainda, né, 90%, 92% em relação ao que era sem o efeito da pandemia. Então, nós observamos, nós vamos ter um comportamento diferente em relação à curva da Covid-19 e um comportamento um pouco também, estamos tendo um pouco diferente com relação à questão do tráfego aéreo. Aí, essa pesquisa saiu recente, agora, pela IATA. Ela fez uma pesquisa para esses países aqui, perguntando para o passageiro quando que ela tomaria a decisão de voltar a voar, voltar a viajar, após o anúncio da contenção, né? Então, você observa que 14%, isso vai mudando, né, no cenário, a pesquisa feita em fevereiro e a pesquisa feita em março. Em fevereiro, a gente tem um efeito com relação, não teve tanta mudança significativa aqui, mas o efeito da pandemia ainda no Ocidente era diferente do que estava acontecendo na China. Mas em março, a gente observa que 47% vão esperar ainda 1 a 2 meses para voltar a viajar, depois do anúncio da contenção. E mais 40% acima vai esperar, 40% vão esperar de mais ou menos mais de 6 meses para voltar a viajar. Essa é a opinião pela pesquisa que a IATA fez, né, nesses países. É interessante porque, assim, eu queria separar, nós temos 2 efeitos em relação ao tráfego aéreo. Nós temos o efeito da pandemia, né, e o efeito da economia. São 2, né? No caso do efeito da pandemia, a gente vai ter que analisar também a questão da confiança do passageiro em relação ao tráfego aéreo para voltar. E as medidas que as medidas de restrição também elas sejam eliminadas. Como, por exemplo, a gente tem essa portaria de restrição da entrada do estrangeiro. E com relação à economia, ainda tem muita situação muito
questões ainda incertas. Mas uma coisa que é certa, historicamente, é que existe essa correlação, como o Rubem informou, entre a situação econômica, entre o PIB, a variação do PIB, e o tráfego aéreo. E que o tráfego aéreo, muitas vezes, ele também demora, quando na queda, né? Ele demora a retomar aos patamares antes de qualquer recessão. No caso do Brasil. Aqui é um cenário de estudo AREG, para vocês terem uma ideia, como as coisas ainda estão muito incertas, mas só para situações e cenários para reflexão, como que vai ser provavelmente o comportamento de uma retomada. Aqui no caso da AREG, ela considera que se a gente vai estar numa quarentena de 3 a 6 meses, ver como ainda as coisas estão muito incertas ainda do período. E aí, assim que você tem uma vacina, ele considera um cenário rápido e um cenário aí de retomada, que assim que você tiver vacina, em pouco tempo você ganha toda a confiança em relação aos passageiros e você tem a retomada do tráfego aéreo aos patamares do que era 2019. No cenário B, você ainda tem uma subida gradual por causa de uma recessão econômica que o país possa ter passado. E o cenário C, observe que do A para o B, tem um processo ainda de retomada da confiança do passageiro, né, do tráfego aéreo. E no caso aqui do C, além de retomar a confiança do passageiro, nós precisamos também retomar a economia, para que você consiga voltar aí no futuro incerto aos patamares de 2019. Aqui já é um estudo da McKinsey, que é interessante compartilhar com vocês, que a McKinsey fez no mercado americano, e ela fez são 2 variáveis importantes no eixo aqui horizontal. Ela considera a efetividade no controle ao vírus da pandemia. A gente está trazendo justamente que a curva de recuperação, ela tem uma correlação em relação ao controle da pandemia, ao controle do vírus, né, da doença, que tem impacto no tráfego aéreo, e a recuperação da economia. Então, nós vamos ter sempre agora, nesse momento, até um remédio, uma vacina, a gente tem essas 2 variáveis que vão influenciar no tráfego aéreo. Antes, o mais forte era só o PIB. Agora, passa a ser uma nova variável, a questão do controle da epidemia no país. Então, aí você observa de vírus controlado, ressurgimento do vírus e uma escalada pandêmica, né? Os cenários mais prováveis, que a McKinsey defende, como? É o cenário que estão os verdes, né? E aqui embaixo, ela também tem correlação com as ações que os governos dos países, né, no mundo afora e o Brasil, ele vai ter de medidas econômicas pacotes econômicos para que o setor, para que, né, a indústria como um todo e toda a situação também do cidadão, ele não tenha uma degradação tão significativa. Assim. Então, o papel do Estado em relação à recuperação econômica, e aí temos uma situação de recuperação muito lenta, recuperação lenta e uma recuperação mais rápida, né? Nós vimos, no caso dos Estados Unidos, foram aí 2 trilhões no pacote econômico, então, na Europa, 500 bilhões de euros. Então, praticamente todos os países estão... O Brasil também adotou pacote econômico e de incentivo aí, que está bilhões de incentivo para os setores da indústria e para a proteção dos mais vulneráveis, né? Esse cenário não é é um cenário muito hipotético. Nós não temos a resposta qual vai ser o comportamento do setor. Nós temos como meta publicar o Master Plan em dezembro desse ano. E com a pandemia, nós tivemos um efeito significativo com relação a quais serão as prioridades dos próximos anos. E qual vai ser o crescimento? Porque todo planejamento você tem que ter a sua demanda, e aí você, com base na sua demanda e dos seus objetivos, qual a prioridade de investimento, de fomento, né, de políticas públicas para incentivar o setor. Então, como uma das variáveis importantes é a demanda, a gente está quebrando a cabeça, sendo bem sincero,
E aí eu compartilho esse processo com os senhores. E como vai ser essa retomada, né? A gente tem um cenário aí médio, a partir de julho, de 10%, cada mês 10%, né? É mais ou menos o que as empresas aéreas elas falam, né, nos bastidores, mas isso tudo vai depender muito, né, do comportamento da demanda, assim, né, do interesse em viajar. E aí, esse cenário otimista, que a gente teria aí em dezembro a retomada já dos patamares de 2019, e o pessimista, que é considerando ainda uma cenário muito certo, que a gente não sabe com relação a como que vai ser o comportamento da epidemia, né, o controle dessa epidemia aqui internamente, e a vontade de voar. Aí, por isso que eu fico assim, a gente tem discutido isso muito lá na Conaero, nós estamos agora num grupo com o setor e com os órgãos do governo, a Anvisa participa também, que é para responder essa pergunta, né? Como nós vamos conviver, né, com a doença, assim, que medidas que nós vamos ter que adotar para nós recuperarmos a confiança do passageiro. Então, todos os países no mundo, né, os outros aeroportos, os outros países, empresas aéreas, estão começando a pensar assim, em medidas a serem adotadas, que são factíveis também e efetivas, né, eficientes, para ganhar confiança e para ter a segurança sanitária. Aí é um ponto aqui para vocês terem uma reflexão. Nós já, assim, o que nós estamos vivenciando é histórico, né? E a gente sempre procura olhar para o passado para aprender, para não ser pego tão de surpresa assim, né? Como que vai ser o comportamento. Então, uma das coisas que a gente olha é o que aconteceu no 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, as famílias iam até o embarque, você não tinha que passar pelo raio-x, você não tinha essa divisão entre a área pública e a sala de embarque. Praticamente a criança ou a família se despedia ali na porta da aeronave, né? Eu não lembro dessa história, não estou nessa época. Com o 11 de setembro, medidas de segurança para garantir que nenhuma outra aeronave no mundo fosse utilizada como uma arma, tiveram que ser adotadas. Então, nós passamos obrigatoriamente separar o fluxo de pessoas, ter pontos de controle de acesso, verificar a questão da arma, passar pelo raio-x, ter todo aquele procedimento que traz um certo desconforto para o passageiro, mas que são necessários porque nós já tivemos um evento que teve um impacto significativo no setor, uma queda da demanda e uma falta de confiança, credibilidade e confiança do passageiro, medo, né, de voar. O que nós estamos vivenciando hoje, a gente considera que o setor não vai ser o mesmo, né, a não ser com relação, mesmo que você adote ainda tem uma vacina, né, tem sempre um risco de uma nova epidemia, a gente percebe que agora a gente fala em medidas de segurança sanitária, então nós vamos ter mudanças aí no processo. E aí a gente já estamos justamente nessa fase de discutir com o setor e com os órgãos responsáveis que entendem desse assunto, principalmente a Anvisa, para ver quais serão os planos de ação para a gente ver como vamos conviver com essa doença no tráfego aéreo e como recuperar a confiança do passageiro. Então, tudo isso ainda está em discussão e confesso para os senhores que nós temos assim os dados do que tem acontecido e não sabemos o futuro. Então, não temos muito, assim, eu gostaria muito de saber como que vai ser esse comportamento. O que a gente tem se baseado em dados, informações e tudo que tem saído aí, da OMS e dos outros órgãos, como é o comportamento da doença e como essa doença ela reflete na aviação civil. Que não sei se vocês têm conhecimento do vídeo, porque quando passa um vídeo em Congonhas você vê tudo sem nenhum movimento, nada, para nós que somos do setor, é triste. A gente queria agradecer muito a oportunidade aí, Thaís, de fazer essa apresentação e eu encaminho por e-mail aí para quem tiver interesse. Joia, obrigada. A gente que agradece. Se você puder compartilhar esse vídeo, não sei se é um vídeo institucional, eu já vi algumas coisas, algumas tomadas, mas
Se você puder encaminhar também. Sim, eu encaminho a apresentação junto com o vídeo. Tá, joia. Mas encaminho sim. Tá bom, muito obrigada. Acho que a gente pode passar a palavra para o Aurélio e depois a gente abre para perguntas e comentários. Ouve bem, Thaís? Tudo jóia. Tudo bem? Boa noite a todos. Fabiana, parabéns pela apresentação. Você facilitou muito a minha vida a trazer esses elementos técnicos que eu não tenho. A nossa vivência da Infraero é muito prática e eu vou trazer outro lado da moeda da nossa experiência. Doutora Thaís, obrigado pelo convite, ex-colega de luta da Infraero, e em nome de quem eu parabenizo a OAB pelo evento. Pois bem, pessoal, ninguém esperava de fato que 2020 fosse marcado por uma calamidade de tamanhas proporções, a crise da Covid-19 nos trouxe. Foi tudo tão rápido, nós tivemos que imediatamente pensar em saídas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. E eu trago para vocês um pouco da experiência da Infraero no que tange a esse assunto que tanto nos assusta nesse momento de crise. Pois bem, a Fabiana já trouxe para a gente um breve histórico temporal dos principais atos normativos, dos principais acontecimentos, mas vou fazer rapidamente. Não tenho uma apresentação, não consegui tempo de fazer uma apresentação ao nível da Fabiana, mas eu preparei um pouco aqui o script da apresentação. Pois bem, em 30 de janeiro, a OMS declarou a situação de emergência de saúde pública em razão do Covid-19. No dia 11 de março, a OMS declarou a situação da pandemia do coronavírus. No Brasil, o quadro de disseminação internacional levou à adoção de providências no âmbito governamental, primeiramente no âmbito do governo federal. Tivemos a portaria 188 do Ministério da Saúde, que determinou a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional. Tivemos a Lei 13.979, posteriormente modificadas pela medida provisória 926, 927, que estabeleceu e dispôs sobre as medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública. Tivemos a portaria 356, também do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou as medidas de enfrentamento previstas na Lei 13.979. Tivemos a portaria interministerial número 5 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, que disciplinou a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência prevista na Lei 13.979. Tivemos depois o decreto 10.280, que regulamentou a Lei 13.979, que definiu os serviços públicos e atividades essenciais para fins de resguardo da sobrevivência, da saúde pública e da segurança. Tivemos o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que acolheu a solicitação da Presidência da República, por meio da mensagem 93, para reconhecer o quadro de grave calamidade pública em razão da emergência relativa à Covid-19. Paralelamente a esse emaranhado de atos normativos do Poder Executivo Federal, tivemos inúmeros decretos estaduais, municipais, distrital, e se não me falha a memória, o Distrito Federal foi o pioneiro, se eu não me engano, na tomada de decisões com relação às medidas de enfrentamento à Covid-19. Alguns decretos desses, estaduais ou municipal, se imiscuíram, inclusive, em searas que não lhe competiam, exemplo de entrar na seara de fechamento de aeroportos, limitação de aeroportos, de fronteira, enfim, inúmeros atos normativos que tratando sobre a matéria. O que é que nós observamos? Primeiro teve esse emaranhado de atos, e depois, quando houve uma sedimentação disso, começaram as batalhas judiciais acerca do tema. A Infraero tomou conhecimento logo
de início de uma ação judicial intentada pelo Estado do Maranhão. Se eu não me engano, essa foi a primeira, posso estar equivocado, em que o Estado do Maranhão buscava a implementação de uma barreira sanitária nos aeroportos localizados no Estado do Maranhão. Tá? A Infraero identificou essa ação, é uma ação que a ANAC também participa. Resultado inicial, foi concedida a tutela de urgência, determinando a implementação de barreiras sanitárias nos aeroportos do Estado do Maranhão. Isso, a experiência da Infraero não trouxe muito impacto, porque a Infraero já vinha respeitando os normativos e as diretrizes da própria Anvisa, e não surtiu muito efeito com relação a nós, porque nós já estávamos cumprindo basicamente a decisão. Só para o conhecimento de vocês, essa decisão foi reformada pelo TRF, a desembargadora Maria do Carmo suspendeu a tutela de urgência, mas pela questão de não ser mais necessária a intervenção do Poder Judiciário, porque os órgãos estaduais já estavam, de forma esporreita, cumprindo o seu dever. E não adentrou no mérito da competência ou não do ente estadual de disciplinar ou não a temática de implementação de barreiras sanitárias em aeroportos. Vamos lá. Com relação, a Infraero também recebeu inúmeras demandas de órgãos de controle, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. A própria OAB nos provocou a nos manifestarmos sobre as medidas que vinham sendo adotadas no âmbito da empresa para salvaguardar a vida das pessoas. A Infraero respondeu todas as demandas e não houve, até agora, o ajuizamento de nenhuma ação judicial por esses entes contra a Infraero. Tá? Até que nós tivemos a ADI 6.341, proposta pelo PDT, que teve a concessão de uma tutela de urgência pelo ministro Marco Aurélio, posteriormente referendado no âmbito do tribunal, do STF, e que basicamente preservou as atribuições de cada esfera do governo, nos termos do inciso 1º do artigo 192 da Constituição, e dizendo que o decreto presidencial, os atos normativos do presidente, não feririam a competência concorrente dos entes públicos. Tivemos também, antes disso, uma ACO, a ACO 3364, do Distrito Federal, uma ação civil originária interessante, proposta pelo GDF, em que buscava a aplicação do teletrabalho a todos os empregados, todos os servidores públicos da esplanada do Ministério, com base utilizando como paradigma a experiência do CNJ. O resultado desse processo houve um indeferimento da tutela de urgência para a ministra Carmen Lúcia, e o mérito desse processo não foi apreciado. Tivemos também uma DPF, a DPF 672, proposta pelo Conselho Federal da OAB, da relatoria do ministro Alexandre Moraes, em que foi deferida a tutela de urgência para reconhecer o exercício da competência concorrente dos governos estadual e distrital e suplementar dos governos municipais para tratar dessa temática. Mais ou menos na mesma linha da atuação e da decisão da ADI de relatoria do ministro Marco Aurélio. Pois bem, passada essa fase mais preliminar, em que não houve atuação tão presente na Infraero, podemos dizer dessa forma, deu-se início no âmbito da Infraero, e essa parte é mais interessante, que eu gostaria de aprofundar com os senhores, é que houve o início de uma série de batalhas jurídicas acerca da manutenção ou não de contratos de concessão de uso de área nos aeroportos administrados pela Infraero. Tá? E eu gostaria de dividir um pouquinho da minha apresentação em duas fases. Tá? Uma fase extrajudicial, ao meu ver, fundamental para o sucesso da Infraero nos processos judiciais. Tá? O que aconteceu na fase extrajudicial? Isso é importante. A Infraero, de forma vanguardista, tá,
buscou todos os concessionários do país e ofereceu medidas mitigadoras para justamente diminuir os impactos da crise. Então, antes de qualquer medida, a Infraero, já sentindo, já vislumbrando uma crise que se alongaria em alguns meses, propôs aos seus concessionários a redução temporária do valor da prestação fixa mensal, o diferimento de pagamento, o acréscimo, né, no final do contrato de alguns meses, dependendo do tamanho do tempo da crise. Resultado: 50% dos contratos da Infraero aderiram à proposta de mitigação dos efeitos da crise. Isso é importante ficar muito bem claro, porque isso foi fundamental, inclusive, para o sucesso da Infraero nos processos judiciais. E eu aproveito a oportunidade, Thaís e colegas, de parabenizar os colegas da Infraero que trabalharam na frente das tratativas junto aos concessionários, em nome do superintendente Bruno Baceto, que inclusive eu acho que está nos ouvindo nesse momento, e que encabeçou essa dinâmica de tentar solucionar extrajudicialmente esse problema que é de todos, não é só da Infraero, não é só dos concessionários, é de todos. Maravilha, é isso mesmo, Aurélio. Estou ouvindo aqui também, viu? Se precisar, estou à disposição aqui. Obrigado, Bruno. Valeu. Então, o que a Infraero fez? Eu aproveito a oportunidade para esclarecer e para dizer para os senhores a estratégia de atuação nossa nesse momento. Então, a Infraero criou um grupo um núcleo estratégico de atuação para os casos específicos de suspensão de contratos envolvendo a Covid-19, tá? Formada pela comercial e a jurídica. A Infraero passou a monitorar instantaneamente o ajuizamento de novas ações, antes mesmo de acontecer a intimação. Eram feitas, basicamente, 4, 5 consultas diárias por toda a equipe da Infraero para verificar justamente a existência ou não de novas ações. A Infraero se antecipava junto ao juiz, que tinha o processo judicial, e apresentava toda a sua fundamentação antes de ser provocado para tanto. Isso foi fundamental. Tá? E, além disso, a realização de vários despachos por telefone, com assessoria, com juízes, desembargadores. Então, nós tivemos que nos reinventar, mudar um pouco a dinâmica de trabalho da empresa, utilizar os meios de comunicação, e isso serviu de aprendizado para todos nós. E o resultado dessa atuação hoje nós temos, talvez, não sei se mudou de 3 horas da tarde para cá, 77% das liminares sobre o tema foram favoráveis à Infraero. Então, a Infraero conseguiu estancar um pouco dessa sangria em razão da nossa atuação. Tá? E eu trago para os senhores alguns fundamentos, eu acho que é importante para o conhecimento de todos, alguns fundamentos dos pedidos das decisões judiciais que concederam as tutelas de urgência nesses casos. Tá? Primeiro, houve juízes que disseram que as medidas mitigadoras da Infraero para minimizar os efeitos da crise não atendem à faculdade da concessionária de ter suspenso o contrato, ou seja, alguns juízes entendiam que era faculdade da concessionária a suspensão do contrato. Tá? Outros juízes diziam que era direito subjetivo da concessionária suspender os seus contratos junto à Infraero. Outros vinham e diziam que o artigo 65 da 8666 autorizava essa alteração do contrato administrativo em razão do desequilíbrio econômico e financeiro. Outros vinham e diziam que a próprio relatório da Infraero comprovava a queda significativa dos movimentos aeroportos. Outros vinham e diziam que a mera postergação do prazo do pagamento dos aluguéis, e eu peço a atenção dos senhores para o termo que muitos juízes estão utilizando nas decisões judiciais,
Eles estão utilizando o termo aluguel, estão considerando o contrato administrativo celebrado com a Infraero como um contrato, como se fosse um contrato celebrado na iniciativa privada, aplicando a lei do inquilinato, e isso é importante ficar bem destacado. Enfim, inúmeros fundamentos que nós observamos em cerca de 40 ações, que desde o dia 1º de maio, de abril, estão bombardeando a Infraero. Pois bem, o que a Infraero buscou demonstrar nos processos judiciários? Tá? Como isso é fato público, basta consultar qualquer processo judicial que a Infraero está litigando, são processos que não correm segredo de justiça, então qualquer pessoa pode ter acesso a isso. A Infraero, a primeira coisa que buscou demonstrar nesses processos foi que o próprio artigo 42 do Código Brasileiro de Aeronáutica é categórico no sentido de que não se aplica às áreas concedidas em aeroportos a lei do inquilinato, a lei de locações urbanas. Então, é uma premissa fática equivocada que alguns juízes estavam aplicando, que nós demonstramos que não era razoável. Tá? Demonstramos também que a Lei 8.666, que disciplina com minúcias o contrato administrativo, não ampara a pretensão do concessionário em suspender o contrato administrativo. E ainda que se aplicasse a 13.303, igualmente não há que se falar em suspensão, em direito subjetivo de suspensão. Tá? A própria 13.303 fala numa autorização para que as partes entrem numa composição visando o reequilíbrio, e não um direito subjetivo de suspensão dos contratos. Tá? Demonstramos também que não se aplica aos dispositivos do Código Civil, tá? Que não havia cláusula contratual prevendo o direito de suspensão e, no máximo, de rescisão contratual. Enfim, vários argumentos que nos ajudaram a conseguir esse êxito, que é fruto de um trabalho de toda a equipe, Thaís e colegas. A equipe composta por 200 colegas no país todo, que estão empenhados em trabalhar durante esse período, e com mais garra ainda, porque nós estávamos vivenciando a retirada do único sustento da Infraero nesse momento. A Infraero propôs a diminuição dos valores fixos mensais cobrados, o diferimento dos pagamentos, e mesmo assim havia concessionários que estavam pretendendo não pagar nada, ou seja, todo o ônus da crise deveria ser suportado só pela Infraero. Várias decisões judiciais foram nesse sentido, mas 77% delas foram reformadas. Então, nós conseguimos demonstrar isso. Tá? Quais foram os principais fundamentos, já me encaminhando para o encerramento, das suspensões das liminares? Tá? Primeiro, que a própria Lei 8.666, que disciplina com minúcias o contrato administrativo, não ampara a pretensão de suspensão dos contratos. Não havia cláusula contratual que autorizasse também a suspensão dos contratos, e que numa situação de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna, ou de greve, ou de guerra, o que se espera do serviço público é justamente que continue funcionando, não havendo, portanto, surpresa a essas situações estarem excepcionadas pela própria lei. Tá? Então, são inúmeros fundamentos que o Judiciário tem trazido, encabeçado, inclusive, por um desembargador do TRF da 4ª Região, desembargador Cândido, que com um brilhantismo que nós até não costumamos ver tanto, principalmente numa análise do pedido de tutela de urgência. O desembargador, eu posso até depois compartilhar com todos, desce com minúcias na análise, isso em sede de pedido de tutela de urgência, tá? Em sede de agravo. Ele analisa todas as cláusulas dos contratos celebrados com a Infraero, entra a fundo na interpretação da Lei 8.666 e chega no final para concluir que a Infraero é uma parceira
e não uma sócia dos entes privados, que deve ser compartilhado tanto com a empresa pública quanto com o parceiro privado, com a concessionária, os prejuízos notórios da crise da Covid-19. Então, para ele, e é justamente isso que a Infraero buscou com a tentativa de celebração extrajudicial de acordos, foi a divisão do ônus da crise. A Infraero diminuiu 50% o seu faturamento, né, com relação aos contratos de DPC, e com isso entendia que haveria dessa forma o compartilhamento dos ônus e dos prejuízos da crise. E esse entendimento, ao meu ver, é o que irá prevalecer. Temos decisões já do TRF da 4ª região, da 2ª região, alguns juízes de primeiro grau que haviam inicialmente concedidos as liminares estão já se entendendo e considerando as decisões dos tribunais e aplicando o entendimento de que as concessionárias privadas, as concessionárias que possuem contratos administrativos com a Infraero, devem, de igual forma, participar e compartilhar do ônus financeiro da crise, principalmente por se tratar de serviço público, e serviço público essencial. E eu finalizo com um pequeno trecho de uma das decisões proferidas nesse período de pandemia. É um trecho de um agravo instrumento do desembargador Antônio Cedenho, do TRF da 3ª região, que ele diz o seguinte: catalisar ainda mais a subtração da arrecadação irrestritamente, sem avaliação prévia quanto aos impactos decorrentes, pode colocar as particularidades e dificuldades enfrentadas pelos contribuintes em absoluta primazia sobre o interesse público, o que não seria diligente nesse primeiro momento. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Estou aberto a perguntas e alguns esclarecimentos que façam necessário. Obrigado. Obrigada, Aurélio. Obrigada também aí, novamente a Fabiana. Vamos abrir para as perguntas, mas eu vou usar aqui do meu poder de mediadora para começar com as perguntas. E queria primeiro enfim, Fabiana, em relação à sua apresentação, que nos trouxe dados aí muito impressionantes, né, dos números aí, o tamanho do impacto causado no setor, que, enfim, é gigantesco, né, e sem precedentes, eu acredito, realmente na história, e pelo menos na história recente. E o que eu queria saber, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, eu só não sei se é da sua área, dentro da SAC, é o que o governo pensa em termos de... A gente vem vendo, né, nos Estados Unidos ajudas aí de bilhões para as companhias aéreas e entidades do setor, empresas do setor. Então, eu queria imaginar saber se você sabe, se existe algo já numa fase que possa ser pública, do que está se pensando em termos de ajuda financeira para empresas do setor aéreo, se pensa nisso, se isso está sendo avaliado. Chegou a ser anunciado que sairia algum pacote, depois veio uma medida provisória que trata de um auxílio aí para as companhias aéreas, mas, na verdade, trazendo regras de cancelamento de passagem e tal, mais nessa linha de direito do consumidor, para que os cancelamentos não tragam um impacto muito grande para as companhias aéreas. Enfim, se você puder comentar alguma coisa sobre isso. Bom, não tem ainda uma decisão, né, sobre essas questões dos pacotes econômicos para as empresas aéreas, e no nosso caso nós temos as concessões aeroportuárias, né, porque o impacto não só nas empresas aéreas, mas também nos aeroportos que foram concedidos. Nós fizemos uma estimativa de perda de receita para as empresas aéreas, mas isso reflete também para os operadores aeroportuários privados, da mesma forma como o Aurélio explicou com relação à Infraero. E é importante ressaltar que, por mais que, né, eles estejam, né, com uma situação, podemos falar, numa média de uma perda de receita mensal de 90%,
As empresas aéreas aqui no Brasil não deixaram de operar, nós não temos nenhuma companhia aérea que tenha fechado ou que tenha paralisado suas operações, e nenhum operador aeroportuário que também tenha fechado seus aeroportos, né? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar, agradecer à Infraero que ela tem mantido as operações nos aeroportos, todos estão tomando medidas de contenção, medidas aí, como ele explicou, a questão dos impactos econômicos, mas hoje, assim, qualquer um daqui, né, aí eu faço até um apelo, qualquer um representante que está participando, um participante aqui dessa reunião, ele tem toda a liberdade de ir lá e comprar uma passagem aérea doméstica e fazer o seu voo. Os voos estão reduzidos, mas não há nenhuma medida que impeça e nem o aeroporto fechado nesse sentido. E até para a questão da aviação geral, para os aeroportos que não estão com os voos regulares, voos comerciais, nós também não temos um fechamento do aeroporto. A aviação geral, a infraestrutura está disponível. Porque isso é a custa, né, de uma estrutura de custo fixo, em que nos preocupa se essa situação se prolongar, né, em que muito tempo. E aí é o que eu comento, né? Não é só uma questão... teletrabalho tem isso, gente. Minha filha acabou de aparecer aqui. E aí não é só uma questão de medidas, mas também da questão da retomada, da questão da confiança e do reflexo econômico na indústria do setor. As medidas econômicas, elas estão sendo discutidas, as empresárias estão conversando com o governo, conversando com a SAC, a área responsável é o Ricardo Sampaio, não sei se ele está aqui na reunião, se poderia falar, mas e isso envolve também o Ministério da Economia, porque há um impacto significativo e envolve essa questão de ter disponibilidade de receita. É isso. Ok, obrigada. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou, então, usar a minha prerrogativa de novo para perguntar, comentar um pouquinho sobre o que o Aurélio apresentou. Aurélio, eu imagino aí o esquema de guerra que vocês estão vivenciando e essa força-tarefa que vocês montaram aí. Parabéns à equipe, que eu sei que está toda dedicada. Estou cheio de advogado da Infraero aqui agora ouvindo a gente. E, assim, eu queria, na verdade, agora do lado de cá, né, da mesa, ouvir um pouquinho de vocês, assim, a questão de... A gente sabe que tem contratos aí, os contratos são variados, tem alguns contratos que estão regidos pela 8666, outros já pela 13303, que se aproxima mais do tipo de molde de contratação privada, embora não seja de fato, quando a gente trata de concessão de uso de área, aluguel, né? A gente sabe que não tem nada a ver com a lei do inquilinato e muitas vezes a gente sabe que há muito tempo os juízes e TCU, todo mundo confunde isso, mas em relação a principalmente os contratos que são regidos pela 13303, enfim, que existe uma abertura maior para negociação. Queria saber, assim, como que vocês vão tratar isso, se vocês pretendem levar isso eventualmente até para alguma conciliação judicial, alguma coisa assim, se existe alguma política nesse sentido. Isso em relação às concessões de uso de área, que é o que eu imagino que está sendo mais judicializado nesse momento. Mas eu vejo também muito impacto nos contratos de prestação de serviço, né, em aeroportos, que acho que estão tendo uma redução até mais drástica do que... enfim, não dá para dizer o que é mais drástico, mas os contratos de prestação de serviço acho que é mais visível, porque se paga ou por posto de serviço, ou por acordo de nível de serviço, ou mesmo por postos de trabalho, né? E que está tendo estão sofrendo cortes aí bem exponenciais. Inclusive, no contrato de prestação de serviço, a gente vê que alguns contratos têm um risco alocado para a Infraero em caso de calamidade pública e tal. Como que vocês estão pensando isso? Aí queria que você separasse, né, as concessões de uso de área dos contratos de prestação de serviço. Quanto a isso, com relação aos contratos de concessão de uso de área, a nossa linha é o tratamento isonômico. Não está na mesa ainda a negociação particularizada de caso a caso.
como eu disse logo durante a apresentação, não obstante o contrato seja regido pela 8666, a gente sabe das amarras muito mais seguras para a administração pública com relação à 8666, as cláusulas exorbitantes que todo mundo conhece, e mesmo que a gente trate e leve para o campo da 13303, a linha é a mesma, pelo menos é essa a linha que a Infraero vem traçando, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. A postura foi propor aos concessionários, independentemente do crachá do contrato, se o contrato é regido pela 8666 ou pela 13303, o tratamento é o mesmo, porque no entender da Infraero, qualquer tipo de negociação se deve ocorrer justamente fruto de uma negociação. Tanto o contrato regido pela 8666 quanto pela 13303 não autorizam, no entender da Infraero, a suspensão, em si, no máximo, uma renegociação, uma negociação, e que é justamente isso que a Infraero vem fazendo e propondo. Tá? Bruno, tem alguma contribuição a mais, Bruno, sobre o tema? Não, apenas complementando, Aurélio, que acho que é importante frisar que a Infraero, de fato, foi pioneira na divulgação das medidas contingenciais e, de imediato, também nós criamos um serviço de atendimento ao cliente, no caso, ao concessionário, que continua funcionando, mas no período ali de final de março a começo de abril, a gente começou a rodar com esse serviço 12 horas por dia, praticamente, atendendo a todas as dúvidas dos concessionários e que resultou nisso que você falou. Cerca de 1.000 contratos aderiram às nossas medidas e hoje nós temos cerca de 2.000 contratos vigentes na Infraero, então nós acreditamos ter sido muito positivo essa proposta da Infraero. Nós já temos 50% de toda a nossa carteira com as medidas efetivadas, né? São contratos comerciais de diversos segmentos e de praticamente todos os 47 aeroportos. Ótimo, Bruno. Com relação, Thaís, aos contratos de prestação de serviço, eu vou ficar te devendo, tá? Te devendo o esclarecimento, porque, de fato, não está na nossa linha, nossa frente de atuação nesse momento. E depois a gente pode conversar e esclarecer isso contigo. Não, tá, imagino porque não está tendo realmente judicialização, né? Então, acho que fica um pouco fora aí da atuação da Procuradoria. Tranquilo. Ô, Thaís, posso só complementar aqui algo que teve até uma pergunta e parece que não está claro, eu sei que tem concessionários comerciais aqui. Nós divulgamos inicialmente 2 medidas, a princípio, que é o diferimento dos boletos, que é a prorrogação, então, do boleto de março e abril para setembro e outubro, e a redução da parcela de maio. Porém, já temos uma outra medida que já está aprovada pela diretoria executiva, que nós vamos divulgar e efetivar em breve, que é a prorrogação de contrato. Então, todos os contratos comerciais dos 47 aeroportos que foram impactados com a Covid-19 terão a prerrogativa de prorrogar a vigência do contrato. Só não efetivamos isso ainda porque ainda não terminou todo esse período de isolamento, de quarentena. Mas assim que a situação voltar à normalidade, ou pelo menos os nossos aeroportos já começarem a ter um movimento mais próximo do que se tinha antes, a gente já vai colocar em prática essa medida também de prorrogação da vigência contratual. Ok, ótimo. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Gente, o doutor William me pediu para falar aqui, fazer uma pergunta à doutora Fabiana. Doutor William, tem que tirar seu áudio aí, ativar seu áudio. Ok. Espero que estejam me ouvindo. Um prazer aí. Primeiro, parabenizar essa equipe que
da Thaís, de todos aqueles que estão participando desse evento aí. Eu queria perguntar aí à Fabiana o seguinte: se a SAC ou a ANAC já tem uma ideia, pelo menos assim, sugestiva, do impacto desses números que ela abordou aí, da crise do Covid-19, na próxima rodada de concessão, especialmente a 6ª rodada, especialmente no calendário da 6ª rodada de concessões, qual é o impacto que pode ocorrer, né, diante dessa nossa crise? Bom, também assim, eu não tenho esse impacto, como quem está acompanhando, fazendo os estudos da concessão é o outro departamento, né, que utiliza, mas considerando assim que toda a receita, né, quando você faz uma estimativa de um projeto, e a parte de planejamento, como eu tinha falado, por questão de prioridade de investimento, você sempre tem a principal informação é a demanda, né? Então, se houve essa alteração na demanda, de forma como nós apresentamos, provavelmente, assim, você tem um impacto a curto prazo, né, na questão do que foi projetado de receita. Isso, com certeza, não só nas novas concessões, mas nas concessões em andamento, como também na Infraero, que é uma empresa estatal, mas ela não é dependente, então toda a receita dela operacional cobre os custos operacionais. Com certeza, assim, não só esse impacto na questão do setor do transporte aéreo, mas em todos os demais segmentos. Eu não sei se o Mauro gostaria de complementar com relação, porque o Mauro é nosso parceiro advogado aí na SAC, que acompanha aí também as concessões. Mauro. Eu já tinha pedido para falar aqui, fazer uma pergunta também, já responde e já pergunta, Mauro. Bom, boa noite a todos. De fato, essa mudança, esse impacto econômico e de demanda que houve em razão da pandemia do coronavírus afeta sensivelmente toda a projeção, né, dos estudos realizados. No momento, não há efetivamente nenhuma medida em andamento, né, no momento, nenhuma medida em concreto no sentido de rever os estudos em andamento, aqueles já aprovados em trâmite no TCU. Agora, nada também está definido no sentido de que isso não ocorrerá no futuro próximo. Obviamente, isso vai depender, até porque no momento a incerteza é tão grande que é impossível fazer um novo estudo nesse momento e dizer efetivamente qual será a projeção de demanda para o ano que vem, né? No momento, isso não tem como ser dito. Tem que aguardar e, então, não há nenhuma garantia para o futuro em relação a como isso vai acontecer. Por outro lado, eu acho que não há dúvida de que, se o impacto for muito relevante para o futuro, não adianta insistir no processo de concessão para dar uma concessão, uma licitação deserta, né? Esperar chegar lá na frente para ter uma licitação deserta. Então, isso vai ser avaliado ao longo do tempo, mas os projetos estão todos em andamento, tá? Obviamente, os que já estão no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai avaliar sob essa perspectiva, e as próximas rodadas talvez realmente sejam impactadas aí em relação aos seus potenciais interessados. É o que eu posso dizer no momento. Sobre esse ponto, né? Depois eu formulo aí a minha pergunta, não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Queria só comentar sobre esse ponto, uma coisa que tem sido dita em alguns grupos que cuidam de parceria público-privada de diversos setores, grupos de estudo e tal, assim, o que tem se recomendado, acho que mais até no meio acadêmico, uma suspensão, digamos, o que estava programado para acontecer, que não acontecesse nesse momento, né? Digamos, se a gente tivesse uma licitação programada para acontecer agora, o recomendável seria que fosse suspenso diante dos cenários de incerteza, né?
que com certeza vai refletir aí em ofertas menos interessantes para o que o próprio governo almeja, né? Eu acho que o interesse público não seria atingido. Mas, enfim, acho que fica só como reflexão mesmo para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer e até que ponto vai se estender isso, né? Thaís, sobre esse ponto, eu recomendo bastante a quem tiver interesse em acompanhar o site do PPI. Eles têm lá um link com o cronograma dos projetos, não só do setor aéreo, obviamente, mas de todos os setores que têm parcerias de investimento em andamento, seja concessões ou não, tanto no setor de ferrovia, geração de energia elétrica, transmissão, infraestrutura hídrica, enfim, todos os projetos. E ali realmente dá para ver se haverá algum leilão nos próximos meses agora, né? Então, não vi agora nenhum deles dei uma olhada rápida aqui no site, não estou vendo nenhum leilão nesse momento em andamento. Mas vale a pena conferir e acho que eles estão tendo também essa preocupação para exatamente não prejudicar todo o processo, né? Porque o leilão é a última etapa ali, previamente à assinatura do contrato, e aí você fazer um leilão num momento de absoluta incerteza seria muito ruim. Claro, em alguns setores, eletricidade, eventualmente, transmissão, por exemplo, de internet, talvez o momento seja até muito bom, né? Mas para outras iniciativas, como a área de infraestrutura de transporte, óleo e gás, certamente não parece ser o melhor momento para se fazer a concessão. Vamos aguardar, né? Com certeza. A sua pergunta, já quer emendar e fazê-la? Bom, vou perguntar algo sobre não sei se a Fabi terá condição de dizer, mas tem uma questão que preocupa bastante a gente, que, pelo menos no meu caso, que é o seguinte: o setor aéreo brasileiro já é um setor bastante concentrado, né? Poucas empresas aéreas prestam serviço de transporte regular. Não vou perguntar se alguma empresa aérea vai quebrar, pode ficar tranquilo. Mas eu vou fazer uma pergunta mais sutil. Assim, há um risco de ampliar a concentração de mercado no transporte aéreo aí nos próximos meses? Como é que vocês estão avaliando? Vocês não têm essa uma avaliação mais econômica, vocês não têm acesso a isso? Porque essa é uma preocupação grande que a gente tem, até como usuário, né, do serviço, saber se vai ter uma concentração ainda maior na prestação do serviço. A gente já teve a quebra da Avianca aí no ano passado, quebrar uma outra empresa aérea agora seria muito ruim. Mas é um risco que parece que está aí no horizonte. Bom, Thaís, o difícil de fazer uma apresentação no meio que todo mundo é da área, aparecem essas perguntas, né, Mauro? Perguntas difíceis têm que ser feitas, né, Fabi? Bom, gente, olha só, eu vou falar em linhas gerais, não só o caso do Brasil, porque o Brasil não está isolado do que está acontecendo em relação ao resto do mundo, tá? Nós já estávamos observando uma tendência aí de fusão e de concentração de mercado no mundo todo. As empresas aéreas, elas têm buscado, assim, você vê a criação de novas empresas, mas quando você observa a representatividade, market share, né, o quanto elas representam o mercado, você observa uma concentração significativa. E aí, quando a gente avalia, né, analisa, fala assim, os Estados Unidos sempre foi muito referência com relação à aviação civil. Só para vocês terem uma ideia em relação ao número, acho que todo mundo acertou. Aqui a gente processa mais ou menos 200 milhões de passageiros em embarque e desembarque, e o mercado americano, 800 milhões. Só que quando a gente compara o preço de passagem aérea por quilômetro, em relação ao mercado americano e o nosso, nós estamos bem próximos. Então, há uma reclamação também, tá, lá no país, nos Estados Unidos, que o preço das passagens elas não são preços de passagem, não são preços de passagem que eles consideram muito acessíveis, baixo, né? Por mais que o americano, uma média de 3 viagens por ano cada cidadão, aqui é 0,5. Mas eles têm, o que você observa lá? Você observa grandes empresas e as pequenas fazendo co-share, fazendo algum tipo de fechamento de negócio que vai diminuindo, né, essas concorrências. Essa já estava a tendência no mundo. Então, se você me pergunta assim, o que vai acontecer agora, né?
Quem vai sobreviver? São duas questões, né? Uma, quem tem condição, a liquidez financeira, quem vai ter suporte, né? Vai estar bem estruturado para passar por essa situação, e apoio, né, de pacotes econômicos dos seus países. Dificilmente a gente vai fugir disso, tá? Quando vocês analisam, é assustador, não sei se para vocês, mas para mim é assustador, e a Infraero tem a conta dela também, quanto ela está perdendo de receita a cada semana, mas é assustador você ter uma estimativa, né, uma estimativa, por mais que seja grosseira, 3 bilhões é muito significativo. Segundo a IATA, eles me falaram que há uma previsão de perda em 2020 de 6 a 7 bilhões para a América Latina de dólares, as empresas aéreas. Então, isso é muito, muito, muito significativo. Se nós vamos ter empresas que vão quebrar, eu não consigo te dizer. Eu posso trabalhar na probabilidade, né, como engenheira. Há uma grande probabilidade de a gente ter uma situação que pode ter alguma empresa quebrando. Tudo vai depender do pacote econômico, o quanto esse pacote é eficaz, e dependendo da empresa aérea, da estrutura da empresa aérea, nem com pacote econômico. Então, isso pode acontecer. E há uma tendência realmente no mundo, e já estava acontecendo, de concentração para poucas empresas aéreas, porque é um mercado muito difícil de você atuar. É o segundo mercado, é a segunda área mais regulada, então tem um custo, um risco muito alto de operação. A tendência no mundo, pós-pandemia, tá? Vai ser um preço médio de passagem aérea mais cara, tanto doméstico quanto internacional, e uma redução provável aí de números de empresas no mundo. Não querendo ser catastrófica. Até só para fazer um comentário em cima da sua resposta, eu assisti uma conversa que os diretores da ANAC tiveram com uma casa que está disponível na internet, e uma das coisas que eles colocaram é exatamente essa preocupação do pós e com a flexibilização de algumas regras, né, alguma regulação, claro que garantindo segurança operacional, mas já se pensa em alguma flexibilização, especialmente de interchange de aeronave, que é algo que pode trazer um alcance, alcançando o interesse público e permitindo que a gente tenha aí um maior atendimento de eventualmente de empresas de fora aqui e tal. Junto com toda aquela regulação que já vinha sendo flexibilizada com a permissão de regulação e legislação, permissão de empresas de capital estrangeiro e tudo isso que talvez seja a salvação, né? Gente, a gente tem mais um inscrito aqui, o Gastão quer falar. Eu fiz uma pergunta, eu acho que o Bruno acabou respondendo parte, agora o Aurélio acabou de responder no bate-papo, que eu não estou conseguindo ler, mas se tiver respondido lá, todo mundo tem acesso, é suficiente. Ok. Eu acho que o Bruno que complementou que foi aprovado pela diretoria a prorrogação dos contratos. Aquela primeira sugestão não falava em prorrogação, pelo que eu entendi, agora teremos a prorrogação. Mas a Infraero entende como suficiente, apesar de uma queda de audiência aí de pelo menos 90%, como a Fabiana anuncia, essas concessões. Essa era a pergunta, a doutora Aurélio respondeu, eu agradeço. Tá, joia. Tem mais alguém, gente, querendo falar? Eu falei um bocado aqui, acho que eu me perdi um pouco nas conversas, não sei se... Mas fica à vontade. Sim, diga. Com a sua licença aí para falar, né? Claro. Bem, acrescentando um pouco a questão aí que o Mauro colocou em relação ao fechamento das empresas, algo que é muito importante que a Fabiana falou, passou rapidamente, essa questão da dolarização dos custos das empresas aéreas, né? Elas em geral têm altos custos dolarizados, né? A maior parte deles são os custos relativos ao leasing de aeronaves, né? Como se fosse o aluguel das aeronaves, né? E hoje a gente bateu, né, mais uma vez um recorde aí do dólar, né? Chegou a 5,40, fechou em alta máxima nominal histórica, né? E isso daí influencia muito nos custos das empresas, né?
Ou seja, há ainda esse fator que pode agregar aí numa possível derrubada, num possível processo futuro de fusão entre empresas, né? A gente está falando isso tudo aqui agora, um colega nosso mandou, o Antônio está aqui, inclusive, mandou agora há pouco um documento para a gente mostrando uma fala, uma carta das American Airlines, né? Justamente falando do problema deles e da necessidade que eles estão agora de demitir até 100 mil pessoas. O impacto é gigantesco, né? Ou seja, existe aí todo um cenário que há ainda a questão aí o combustível, né? O combustível ele contribui aí nos últimos anos contribuía para cerca de algo aí em torno de 1/3 até 2/5 do preço, né? Algo entre 33% e 40% dos custos das empresas, né? E a precificação do combustível às empresas, né, do querosene de aviação especialmente, que é o principal combustível utilizado, ela é feita justamente em cima do dólar, são valores internacionais. Apesar disso, né, apesar dessa dolarização da precificação do combustível, há também a redução do preço do petróleo, ou seja, essas coisas aí, e atualmente a redução do petróleo tende a superar o aumento do dólar, né? Isso não era verdade até bem recentemente, só que essa redução, esses últimos dias aí, trouxe esse outro novo cenário aí, né? Que sabe-se lá até quando que ele vai, até quando que vai essa guerra aí da Rússia com a OPEP, com os Estados Unidos, em cima dos preços do dólar, do petróleo, né? Dos preços internacionais do petróleo. E tudo isso recai muito fortemente sobre o setor, né? Toda essa questão do petróleo, a questão do dólar, né? Do câmbio nosso, dos custos das empresas, e todos esses são fatores que trazem para nós, no setor, um nível de incerteza ainda maior para o futuro, né? É algo que eu não cheguei a comentar anteriormente, mas uma das coisas que se espera agora é que tenha impacto no setor, é justamente isso que a gente está fazendo aqui, literalmente o que estamos fazendo aqui agora, né? É uma videoconferência, uma conferência online, e a maior parte das viagens, né, especialmente nesses momentos aí de trabalho, elas são feitas a negócios, né? Quando a gente vê lá no gráfico lá do carnaval, né? Antes do carnaval, pós-carnaval, o quanto é que sobe e desce ali, né? Por conta do carnaval, as pessoas deixam de viajar, mais do que passam a viajar a lazer, elas deixam de viajar a negócio. Existe uma expectativa de que no futuro esse comportamento das pessoas e o aprendizado que elas estão tendo agora com essas tecnologias digitais vão trazer uma nova realidade para o setor, inclusive nesse aspecto, né? Então, a gente está falando de diversas incertezas, confiança em relação à segurança nos aeroportos, no voo, no que diz respeito à transmissão e ao contágio pelo vírus e tal. E há também esse efeito comportamental que é ligado a essa realidade que está sendo ampliada de uma forma que ninguém esperava. Todo mundo falava muito na digitalização e tal, mas creio eu que pouquíssimos aqui se imaginariam, né, há 2 meses, eu nem digo há 1 ano atrás, 2 meses atrás, tendo aqui uma conversa com 60 pessoas, né, online. Então, isso tudo altera a realidade, a percepção e a forma como as pessoas vão passar a utilizar o meio de transporte. Perfeito. Gente, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguma pergunta, comentário? Essa quantidade de advogado aí, todo mundo quer, tem alguma coisa estranha. O advogado normalmente gosta de falar. Não? Ninguém? Vamos dar por encerrado, então.
Gente, queria novamente aí agradecer o pessoal do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Aviação Civil, ao Aurélio, o pessoal da Infraero e ao pessoal da comissão. Eu sei que tem gente da ANAC aqui também escutando, ex-ANAC e atual ANAC. Agradecer também a participação de vocês, acho que de outras comissões da OAB também, tanto do DF como de fora. Eu estou vendo que tem um Antônio aqui, eu não sei se é o Antônio, presidente lá da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB Federal, não sei se ele chegou a entrar, disse que entraria, não sei se chegou a entrar, mas de qualquer forma agradeço aí a todos a participação. E depois, Fabiana, então peço para você mandar para a gente a apresentação e a gente disponibiliza em algum link aí que permita o acesso, né, de quem participou, enfim, via site oficial da OAB. É um evento oficial da OAB, né? Está lá publicado no site de eventos e tal, e a gente depois se utiliza da plataforma da própria OAB para divulgar o que foi colocado aqui, inclusive o vídeo ficou gravado. E, enfim, novamente agradeço a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo. Obrigada mesmo. Foi um prazer participarmos aqui desse evento e ter essa oportunidade para discutir e apresentar os números. Tá, joia. Boa noite, gente. Valeu, parabéns. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tudo de bom para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Não quero enviar para ele, não.